Fala, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Primeiramente, gostaria de agradecer a todos, pois chegamos aos 50 inscritos e, enfim, é uma conquista, apesar de eu não estar preocupado com quantidade, né? Se eu puder ajudar na vida de uma pessoa, impactar na vida dela, trazendo a palavra, para mim é o que mais importa. Eu já estou muito feliz assim com isso, mas atingir essa marca também me deixa feliz. E vocês que fazem isso valer a pena e ter sentido. Então, muito obrigado pelo apoio, galera. Então, vamos ao vídeo. Hoje eu gostaria de falar uma história muito interessante da Bíblia está em 1 Reis 17, que é então a história do profeta Elias. Então, vamos começar aqui porque a história dele é muito densa, muito longa, então eu vou ter que quebrar em diversos vídeos. Então, vamos para a primeira parte. As profecias de Elias. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que era rei de Israel: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu te tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao oriente, ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então, aqui o primeiro milagre na história de Elias é que Deus então deu a palavra de que só viria chuva através da palavra dele, ou seja, que não choveria em Israel por um longo período, e ainda os corvos então enviando alimento. Deus sustentando Elias no deserto, no ribeiro. Então, e sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Vamos lá, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o para mim. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, basicamente, a mulher tinha muita pouca farinha e azeite na casa dela, e ela estava com medo, então, de que ela e o filho dela morressem de fome. Então, veja que a importância de obedecer a Deus, obedecer ao Senhor. Então, olha aqui o passo de confiança que Elias pediu para ela. Ele falou assim: Deus falou o seguinte, que você deve fazer esse pão para mim. E ela não tinha quase nada lá. Falou assim, que você deve fazer para mim esse pão. E se você fizer para mim, como a palavra de Deus me disse, não faltará azeite nem farinha na sua casa até que chova, né? Até que o Senhor traga chuva sobre a terra. Então, ela obedeceu, fez conforme a palavra de Elias,
E aconteceu mais um milagre, então, de Deus, no qual não acabou mais por dias e dias o azeite e a farinha. Isso até lembra a multiplicação que Jesus fez com os pães, com os peixes. De forma semelhante, assim, me trouxe essa lembrança, né? E tem muitas coisas da história de Jesus que nós temos no Velho Testamento que fazem relação, sabe? Também acho isso legal. Então, só que aí, depois desses dias, né, dessas coisas, adoeceu o filho dessa mulher e a doença dele se agravou muito. Então ela falou para Elias: "Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho?" E ele disse: "Dá-me o teu filho." Então ele pegou o filho dela no colo, levou ele para cima, no quarto dele, e clamou ao Senhor e falou: "Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o filho?" Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: "Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele." Então o Senhor ouviu Elias e a alma do menino voltou para ele. E então ele levou o filho para a mulher e falou: "Vê, que teu filho vive." E a mulher disse: "Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." Então, finalizado o capítulo 17, em breve farei o capítulo 18, porque a história de Elias é muito densa. Então, só nesse capítulo nós já vimos 3 milagres magníficos de Deus. Então, que Deus enviou os corvos, então, com carne e comida para sustentar Elias. Na verdade, 4, né? Que ele falou que não ia chover até que ele dissesse que ia chover. E isso ocorreu. E então, a multiplicação que ele fez, porque não acabava, a mulher obedeceu então a ordem de Deus e não acabou a farinha e nem o azeite dela por dias, sendo que só tinha um punhado de farinha e um restinho de azeite. E o outro, então, talvez o mais impressionante foi a ressuscitação do menino, que novamente lembra os milagres que Jesus fez, né? Então, muito incrível isso. E essa foi a primeira parte, então, do vídeo sobre Elias. Espero estar agregando alguma coisa na vida de vocês. Muito obrigado. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo. Quais também temas que vocês gostam da Bíblia, que vocês querem que eu fale. Por exemplo, eu tenho em mente falar sobre o início de Apocalipse, que eu já fiz um vídeo falando sobre o final, né, sobre os 2 últimos capítulos da Bíblia. Mas eu tenho pensado em falar sobre Apocalipse desde o começo e falar também sobre as cartas às igrejas. Quero saber o que vocês acham. E muito obrigado se puder deixar o gostei e compartilhar o vídeo para fortalecer o canal. E também lembrando que tudo é para honra e glória de Deus, então muito obrigado. Glória a Deus, né? Aleluia. E é isso, fiz um vídeo aqui improvisado. Tô viajando na casa da família aqui no interior. Então, acabei sentindo no coração aqui de fazer o vídeo. Então é isso, amigos. Deus abençoe a todos. Se cuidem. Até a próxima.